Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Agradeço a Deus por mais um dia, nessa quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos de todo o meu coração para ver o meu conteúdo que eu quero apresentar para vocês hoje, né? A parte 3, a continuação do vídeo, né, meus irmãos, dessa saga das oposições aí e esses ocultismos do Federal Reserve diante de suas ações, diante desse conselho de governadores. E hoje eu vou mostrar para vocês como o Federal Reserve consegue manter oculto tudo isso, né? E através no que eles se apoiam para manter isso tudo oculto, que não é uma situação a qual nós temos um sorriso no rosto, né? Porque é contra a humanidade, é contra as pessoas, nos aprisiona nesse sistema, nessa cadeia de Ponzi que eles colocaram para o mundo, né? Mas enfim, meus irmãos, esse grande esquema, uma hora, e já está nos mostrando nos dias de hoje que ele já está falindo e já faliu, né? E será restituído, será reestabelecido, reintegrado um novo padrão, uma nova forma de observar a cadeia monetária global. E eu agradeço a todos, né, meus irmãos, pela presença nessa quarta-feira de manhã. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, torne o dia cada vez melhor. Se você está passando por aqui, né, no meu canal, que Deus abençoe mais ainda o seu dia, meu irmão e irmã, que me dá essa força. Então continue se inscrevendo aí no meu canal, deixando o like no vídeo, comentando assim que possível. Eu gosto de ver a posição do pessoal, recebo as bênçãos e retomem as bênçãos do nosso Cristo a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, não é mesmo, meus irmãos? E vamos à parte 3 da saga do Federal Reserve, né, e deste órgão corrupto e totalmente anticonstitucional que surgiu sobre o domínio, né, após aí há rumores, né, e há quem diga que eles surgiram logo após já a Primeira Guerra Mundial com o intuito e formaram a segunda porque não conseguiram se restabelecer, mas enfim, a história está aí para ser estudada e antes de ser discutida, ela precisa ser estudada e digerida, né, meus irmãos? Porque hoje em dia muitas pessoas falam o que querem na internet, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que falta talvez um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de conhecimento e talvez até discernimento para entender ou julgar tal situação. Então, meus irmãos, nós aqui no meu canal e a todos que chegam aí, eu espero que sejam desprendidos dessas coisas pequenas que elevam o ser humano a cada vez à inferioridade. Eu quero que as pessoas aqui sejam preenchidas pelo amor, pela vontade de fazer a diferença, pela humanidade, pelo bem, pelo próximo, e assim, por assim dizer, transformar todos numa grande família, pois somos irmãos, não somos? Que é o que, e somos a imagem e semelhança de Deus, e somos poderosos através de nossa palavra, podemos construir tudo o que quisermos, meus irmãos, porque o poder vem da palavra. Deus diz com a palavra que haja luz, e houve luz, e nós também podemos fazer o poder com as nossas palavras. Então, se nesse momento há poder nas minhas palavras, que haja amor, que haja paz, que haja harmonia e que as bênçãos sejam derramadas por todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não é mesmo, meus irmãos? E agora, seguindo o conteúdo, pois primeiro devemos dar interesse ao que é dito pelo coração e depois a história. Tá brincando, mas é assim que eu sou, né? Mas convido a todos a estarem entrando agora neste mar da história. O objetivo do sistema do Federal Reserve é desviar todo o lucro. A fonte de recursos iniciais para restabelecer operações em 1913 veio dos proprietários do Conselho de Governadores do Federal Reserve. Exploração ilegal dos gastos deficitários dos Estados Unidos pelo sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos. Os gastos ocorrem quando o Congresso aprova tal ato. O Tesouro dos Estados Unidos pode, então, enviar um título do Tesouro dos Estados Unidos, um título negociável como uma letra, título ou nota, como garantia ao Federal Reserve Bank de Nova York. O Federal Reserve Bank de Nova York, então, aumenta a linha de crédito do governo dos Estados Unidos, dinheiro contábil nesse primeiro valor.
o ato é identificado como um empréstimo do Federal Reserve. A origem do empréstimo nunca é identificada como tendo o valor anterior ao empréstimo, mas de alguma forma o dinheiro vem de uma fonte desconhecida. O governo dos Estados Unidos paga pelos serviços dos fornecedores a partir da conta assim estabelecida. Quando um vendedor solicita dinheiro a um banco comercial após depositar o cheque, o vendedor receberá notas do Federal Reserve, ou seja, um voucher reconhecendo a dívida do sistema do Federal Reserve e identificando como moeda com curso legal. A moeda com curso legal é um item alternativo ao que foi contratado. O vendedor solicita dólares quando o cheque é descontado, mas recebe notas do Federal Reserve como um substituto que, por lei, deve ser aceitas para o item solicitado. O Federal Reserve Bank de Nova York venderá o título do Tesouro dos Estados Unidos como um componente de título de rolagem, um leilão como uma aparição superficial no leilão pelo Tesouro dos Estados Unidos. As ofertas para leilões de títulos negociáveis do Tesouro dos Estados Unidos são recebidas conjuntamente pelo Federal Reserve Bank de Nova York e por agências do governo dos Estados Unidos selecionadas. Os leilões são abertos ao público. Aproximadamente 70% das vendas são para os distribuidores primários que fazem lances com o Federal Reserve Bank de Nova York. Cada título é acompanhado por papéis que identificam quando ele vai para a rolagem e quando é para o gasto deficitário. Aproximadamente 85% dos títulos leiloados são usados para financiar a rolagem de títulos do Tesouro dos Estados Unidos com vencimento ou resgatados. O valor da segurança para gastos deficitários é de cerca de 15%. Os fundos recebidos em leilões de títulos para resgate de títulos no mercado podem ser recebidos pelo governo dos Estados Unidos ou pelo Federal Reserve Bank de Nova York. Eles são creditados em uma conta do governo dos Estados Unidos. Com os recursos são creditados aos governos dos Estados Unidos, não há aumento da dívida nacional, nem aumento do montante de moeda em circulação. O balanço patrimonial do governo dos Estados Unidos lista esses fundos como ativos em títulos negociáveis. O Tesouro dos Estados Unidos, por sua vez, faz uma lista dos títulos que estão sendo recuperados antes do vencimento com o preço que irão pagar. Os dealers principais são os principais responsáveis por coletar os títulos listados ou com vencimento para o resgate. Bom, irmãos, novamente, essa parte 3 da história que eu finalizo hoje, ela diz como articuladamente o Federal Reserve Bank está por trás da impressão de notas, e também possivelmente por trás dos títulos de dívida do Tesouro dos Estados Unidos. Então, ele faz a impressão dos dólares para que os Estados Unidos e o Tesouro, em contrapartida, possam saldar a sua dívida, que é o que não estão conseguindo. Por isso que eu acredito que o sistema vai entrar em colapso, visto os dias de hoje. Porque não estamos vendo posição do Federal Reserve para imprimir essa dívida trilionária da Evergrande. Ou seja, isso quer dizer que ela é muito maior que os 55 trilhões que estão anunciando pela mídia, meus irmãos? Porque para o Federal Reserve também não se pronunciar, deve ser uma impressão muito maior, que vai desencadear também todo o esquema de Ponzi que eles têm programado para a humanidade, por assim dizer. Esse esquema que aprisiona as pessoas poucamente as dívidas, de empréstimos e tudo, que são dinheiro que são criados pelo banco e autorizados por alguma instituição que regulamenta isso no mundo, meus irmãos? Então esse é o princípio das dores, do Federal Reserve, esse título da Evergrande que está se mostrando ser muito mais trilionário do que a mídia, que está acostumando dizer.
e eu estou pronto para ver esses próximos capítulos. Por isso que eu acho que haverá sim uma grande reinicialização, meus irmãos, diante desse processo. Isso é uma história, mas é a história da época contemporânea que é que nós vivemos hoje, pois a Idade Moderna já podemos conceber alguns acontecimentos, né? E na Idade Contemporânea, a qual vivemos hoje, observamos acontecimentos dos quais cerca de 250 anos atrás são dissolvidos a luta grande e intituladas novas organizações, né, a fim de aprisionar o ser humano, a fim de continuar nessa agenda oculta e programada e relutante, né, dos Illuminatos em si, por assim dizer, não há outros a culpar, né, mas enfim. Essa foi a parte 3. Amanhã, meus irmãos, às 9 horas, como sempre, eu vou vir com a parte 4 e final deste conteúdo, que é onde eu falo que o Federal Reserve Bank de Nova York tem gerenciamento exclusivo e controle contábil das contas de resgate para o governo dos Estados Unidos. E essas contas nunca foram auditadas de forma independente e nem são informadas ao Congresso como é exigido por lei. Então estamos falando de contas que não querem que reconheçam a autenticidade das mesmas e várias contas colaterais globais com fundos inimagináveis de milhões de trilhões não querem ser reconhecidos por conta de um esquema de Ponzi monetário global que aprisiona as pessoas, que é dos Illuminati, esse esquema monetário que nós vivemos hoje, né, propriamente chamado, como as pessoas conhecem, como Swift Bank, né, que é a rede que faz todo esse processo de gestão mundial de fundos, né, mas passaremos aí a outras alternativas e eu vou explicar isso um pouquinho mais no vídeo de amanhã, né, meus irmãos? Por hora, muito obrigado a todos que estão vendo esse meu conteúdo, dando essa maravilhosa audiência ao meu canal, possibilitando que o meu canal continue vivo no YouTube com essas visualizações, que isso também se torne compensativo para mim, né, meus irmãos, que trago essas notícias, que busco também com um pouquinho de afinco e vontade, muita curiosidade, pois faço isso porque eu gosto e me interesso sobre esses assuntos e acho que uma maneira de identificarmos que o YouTube pode ser um caminho para todos nós, né? Até mesmo que o YouTube é para todo mundo, mas temos que identificar se vamos fazer algo que gostamos dentro do YouTube. Eu faço o que eu gosto, é um imenso prazer estar informando a todos sobre esse contexto histórico do qual eu leio e releio e já li muitas coisas e tenho muitas coisas ainda para passar a todos, então se você está gostando do meu conteúdo, tem uma empatia com a minha pessoa e gosta desses assuntos que eu trago, né? A nível global, espiritual, pessoal, interpessoal, né, meus irmãos? Financeiros, monetários, né, geopolíticos e políticos, geoeconômicos. Deixa a sua inscrição, deixa seu like e comenta aí que possível, esteja junto nessa grande família, pois somos todos irmãos, não é mesmo? Então estaremos juntos e unidos aqui, formando um canal de pessoas de bem, de pessoas antenadas com os momentos, com a volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e seremos os primeiros a vê-lo, né, meus irmãos? Assim que ele voltar e nos der o ar da graça, da sua maravilhosa graça, pois somente Deus Pai, o Todo-Poderoso, que criou tudo, sabe quando o Filho deve voltar, juntamente com o seu Espírito Santo, e resgatar todos nós. E este é o momento mais agradado, acerca de antes de qualquer outra coisa. Coloque Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espírito Santo em primeiro lugar na sua vida, em primeiro lugar na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida do trabalho, em primeiro, meus irmãos. Ou seja, esteja conectado com Ele antes de estar conectado com qualquer outra coisa. Isso vai fazer a diferença na tua vida, isso vai abrir os seus caminhos, isso vai possibilitar que você pense fora da caixa e enxergue o outro lado do muro, que você enxergue o fim do labirinto ou deixe o labirinto que está a vida do irmão nesse momento, que ele possa enxergar a luz que existe realmente no fim do túnel. Mas antes disso, meus irmãos, temos que enxergar internamente o que passamos, a atual situação que estamos e procurar Deus no meio de toda essa fumaça. Quando encontrarmos Deus, estaremos com o verdadeiro encontro de toda a essência, de tudo, meus irmãos, e não precisaremos mais de nada. E é isso que devemos buscar nesse momento de tanta iniquidade mundial, tantas mortes mundiais e tantas coisas que acontecem. E para encontrar a Deus, meus irmãos, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há como chegar ao Pai senão pelo Filho. E
para chegar a todos, somente orientação do Espírito Santo para guiar todos nós nessa vida e nessa batalha diária que é matando um leão por dia, né, meus irmãos? Então eu convido a todos a estarem pensando dessa maneira e você vai ver tua vida mudar, irmão. Pois se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é que quando Deus entra de fato na vida de uma pessoa, ele refaz e reforma tudo. E ele deixa tudo novo de novo. Não é mesmo, meus irmãos? E amanhã eu volto com a parte 4. Muito obrigado. Um beijo do seu capitão intergaláctico espacial. Vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença ao infinito. E além! E sempre além, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até mais tarde, né? Eu volto aqui com as notícias, depois do almoço aí um pouquinho, né, meus irmãos? Para ver o que a gente tem essa quarta-feira, né? E beijão. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau.